Estamos trabalhando uma série Saúde Emocional, e domingo passado começamos Saúde Emocional na Família, e hoje trabalharemos o segundo sermão dessa série de mensagens. Nosso texto base é Gênesis 37, como o pastor Clóvis havia falado no domingo anterior, e hoje iremos trabalhar... Obrigado, meu irmão. Hoje iremos trabalhar os versículos 5 a 11 de Gênesis 37. Então, abra comigo a sua Bíblia, seja ela no seu celular, tablet ou ela impressa. Faça comigo a leitura. Gênesis 37, versículo 5 ao versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-los ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi este que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Então, amados, hoje vamos trabalhar esse sermão dentro dessa série de saúde emocional na família. Um tema muito mais do que necessário, diante de tantas tragédias e conflitos que nós percebemos em meio às famílias. Quando nós vamos às redes sociais, por exemplo, é tanta coisa, irmãos, que acontece que nos deixam tristes. Ontem eu estava vendo um artigo, por exemplo, de uma mãe que foi repreender seu filho por conta do aparelho de celular, o filho de 9 anos, para você ter uma ideia. E o filho simplesmente pegou uma faca e esfaqueou a própria mãe. Para você ver a que ponto chegamos. A questão é, se nós percebemos a necessidade, de fato, de trabalharmos tanto o nosso coração, como o coração dos nossos filhos, dos nossos familiares. Se nós percebemos que há essa necessidade de nós trabalharmos esses sentimentos que muitas das vezes surgem no nosso coração. Sentimento de raiva, ódio, O grande problema é que parece que nós não levamos isso muito a sério. Então, no geral, todos nós queremos uma família saudável, e isso em todas as áreas, inclusive a área emocional. Mas quando olhamos para a realidade das famílias, de seus inúmeros conflitos e tragédias recorrentes, percebemos a urgente necessidade de trabalharmos em prol da saúde emocional de nossas famílias. Mas parece que há pouca percepção em relação a essa necessidade, principalmente por não considerarmos aquilo que as Escrituras nos falam acerca da condição do homem, da sua natureza pecaminosa e da extrema corrupção de seu coração. Precisamos entender que os sentimentos ruins, como inveja, malícia, raiva e ódio, não surgem por algo externo, mas é fruto da natureza caída do homem que o acompanha desde o seu nascimento. Ciente dessa condição, devemos trabalhar por meio das Escrituras a nossa vida, assim como de todos os nossos familiares, e em especial
a vida dos nossos filhos. Às vezes nós, ao olharmos às vezes para nós mesmos, já falei isso aqui outras vezes, parece que nós não vemos muita maldade no nosso coração. Tem pessoas até que afirmam, rapaz, eu sou uma pessoa muito boa. E quando nós olhamos para os nossos filhos, principalmente quando nós vemos o nosso filho ali, o meu tem 7 anos, por exemplo. E às vezes a gente olha para aquela imagem quando eles estão dormindo, parece, como costumamos dizer, um anjinho. Mas a natureza má está lá. É isso que as Escrituras nos ensinam. E nós precisamos sermos conscientes disso, estarmos conscientes disso. E trabalharmos em cima dessa realidade, a fim de que esses conflitos sejam sanados, a fim de que tragédias, como podemos perceber na história de José, não aconteça na nossa família. É nosso dever, como pais, como cristãos, trabalharmos isso na vida dos nossos filhos, na nossa vida, na vida dos nossos familiares e na vida dos nossos filhos. Mas muitas das vezes nós não damos muita atenção a isso. Então quero trabalhar o tema dessa manhã, trabalhando pela saúde desejada. Sabe? Muitas das vezes nós vemos as pessoas muito empenhadas em trabalharem, por exemplo, pela saúde física. Tem pessoas que aparentemente parece que moram em academia, por exemplo. Tem pessoas que têm um comportamento exagerado em relação a isso. E não tem nada demais, irmão, nós cuidarmos da nossa saúde física. Pelo contrário, nós devemos fazer. Inclusive, vamos trabalhar também uma série de sermões sobre isso. Mas também precisamos entender a nossa condição emocional e entender a nossa natureza, como é de fato o nosso coração. Porque muitas das vezes nós não entendemos isso. Nós não entendemos o mal que existe em nós, o que existe no homem. Principalmente naqueles que ainda não foram regenerados, aqueles que não nasceram de novo, que uma nova natureza ainda não foi implantada neles por meio da obra sobrenatural do Espírito Santo. Então, se nós queremos uma família saudável emocionalmente, nós precisamos trabalhar por isso, nos dedicarmos nisso, arduamente, dedicarmos tempo a isso. E é exatamente isso que nós vamos trabalhar nesta manhã. Os filhos de Jacó tinham sentimentos de malícia, inveja, raiva, ódio e ciúmes, como pode ser visto nos versículos 5, 8 e 11. Leia comigo, acompanhe, se possível, 5, 8 e 11. Olha só o que diz, versículo 5. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Versículo 8. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Versículo 11. Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Você consegue perceber o sentimento dos irmãos de José em relação a ele? O sentimento que nasceu no coração deles e que foi tomando proporções. Isso foi aumentando. Os filhos de Jacó não se tornaram maus. Eles nasceram maus. Costumo citar esse versículo porque essa passagem nos esclarece muito bem essa realidade do homem. Quando Davi peca no Salmo 51, nós encontramos a oração dele após ele adulterar e mandar matar Urias. Quando ele pede perdão a Deus, ele diz, Senhor, lembra-te que em pecado eu fui gerado e em iniquidade me concebeu minha mãe. Essa é a condição de todo ser humano, amados. Nós nascemos em pecado. Nós fomos concebidos em iniquidade.
Nós precisamos entender isso e levarmos isso a sério, porque na maioria das vezes nós não levamos isso a sério. Nós não procuramos olhar para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, para perceber se há algo de errado no nosso coração e procurarmos trabalhar para que isso seja resolvido, buscarmos essa transformação e essa mudança de que nós necessitamos e precisamos, né? Então essa era a realidade dos filhos de José, dos filhos de Jacó. E essa é a nossa realidade, essa é a realidade dos nossos filhos. Enquanto mais cedo nós percebermos isso, mais cedo começaremos a trabalhar em cima dessa realidade. Então essa realidade, amados, de todos os seres humanos, de todas as pessoas. Olha só o que diz o Provérbios 22:15 em relação às crianças. Assim diz, Provérbios 22:15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Os nossos filhos não são anjinhos inocentes, embora pareçam, como eu citei anteriormente, não se iluda. Sua natureza é inerentemente inclinada para o mal. O autor de Provérbios diz que a insensatez é parte do coração de nossas crianças. Está ligada, unida. Sei que é difícil, irmão, nós olharmos para os nossos filhos e pensar sobre isso. Estarmos conscientes disso. Mas é o que as Escrituras nos falam. É o que Deus nos fala por meio da sua palavra. E entre ficar com o nosso sentimento do nosso coração, que Jeremias diz que é extremamente corrupto, então nós devemos escolher ficarmos com aquilo que Deus fala acerca de nós, ao invés de ficarmos com aquilo que nós pensamos sobre nós. É sábio da nossa parte agirmos assim. Devemos ficar atentos às pequenas coisas na vida dos nossos filhos. Os sentimentos de grandeza, sempre querer brinquedos mais caros e melhores do que o das outras crianças, mentira, inveja, ciúmes, pequenas maldades com outras crianças e animais. À medida que meu filho foi crescendo, na faixa de 3, 4 anos, a gente teve algumas dificuldades com ele. À medida que a gente ia começando a levar ele para as praças, para brincar com as outras crianças, às vezes ele queria muito agredir as outras crianças, bater, esse tipo de coisa. E tanto meninos como meninas. E a gente sempre ensinando ele, olha, meu filho, você não pode fazer isso. Quando ele agredia alguma menina, ele dizia, meu filho, você não pode bater nos homens e muito menos nas mulheres. Pelo contrário, você deve proteger, cuidar, ajudar quando for necessário. Então são cuidados como esse que nós precisamos ter em relação aos nossos filhos. Porque essa maldade, irmão, está no coração deles. Está, não adianta nós negarmos isso. Agora isso pode ser trabalhado. E devemos trabalhar a fim de que sejam transformados de fato. Meu filho, às vezes, por exemplo, quando ele tinha um cachorrinho perto dele, às vezes ele queria pegar e puxar. Eu disse, meu filho, você não pode fazer isso. Você precisa aprender a amar os animais, cuidar, proteger, sabe? São coisas que nós precisamos trabalhar. Meus irmãos, isso parece coisas simples, que não tem nenhuma importância. Mas à medida que os anos passam, que os nossos filhos vão crescendo, se isso não for tratado, isso vai se agravando. Isso vai tomando proporções maiores. E nós precisamos trabalhar nisso o quanto antes. E as Escrituras nos alertam acerca disso. Se isso não fosse importante, certamente Deus não se preocuparia em nos alertar acerca dessa realidade. Então, muitas vezes, os problemas que nós temos hoje em relação à nossa família é negligência nossa, sabe? É claro que existem as suas exceções. Às vezes tem filhos, por exemplo, que você faz tudo, ensina, aconselha, disciplina quando é necessário, mas às vezes eles se tornam aquilo que nós não queremos que eles se tornem. Mas são exceções. Na maioria,
Quando nós ensinamos, quando nós instruímos, na maioria eles se tornam aquilo que nós esperamos que eles se tornem. Então precisamos trabalhar nisso. Tudo isso deve ser percebido e tratado à luz das Escrituras. Devemos nos empenharmos o máximo e dedicarmos todo o tempo necessário em trabalhar no coração dos nossos filhos, a fim de serem transformados e evitarmos tragédias semelhantes à da família de Jacó e promovermos a saúde emocional da nossa família. Então, amados, nós devemos prevenir, cuidarmos logo no início, estarmos atentos todo o tempo. Os nossos filhos precisam de cuidado, precisam de atenção, e nós precisamos estarmos atentos a isso. Sempre, a todo momento. O segundo ponto que eu queria tratar nessa mensagem é que os sentimentos ruins não tratados, eles crescem mais e mais. Aquilo que eu falei anteriormente. Esses sentimentos que parecem pequenos, coisas mínimas, se eles não forem tratados, a tendência é tomarem proporções maiores. E nós podemos perceber isso claramente no texto. Podemos perceber que o ódio dos filhos de Jacó por seu irmão José surge no verso 4, quando os irmãos percebem que Jacó amava mais José do que todos os outros. Mas a narrativa bíblica nos mostra um crescimento progressivo desse ódio por José. Podemos perceber isso na expressão, o odiaram ainda mais, como lido anteriormente no versículos 5 e 8. Nós encontramos, irmãos, essa expressão no mínimo 3 vezes. Primeiro, as Escrituras dizem que por causa disso os irmãos de José o odiaram. E mais 2 vezes seguidas nós encontramos a expressão, por causa disso o odiaram ainda mais. Nós podemos ver que o ódio no coração dos irmãos de José por ele se tornou algo progressivo, que ia crescendo, que ia tomando proporções, a ponto de tentarem contra a própria vida de José. Os sonhos de José claramente davam a entender que ele governaria sobre a sua família. Isso foi o combustível que alimentou grandemente o ódio de seus irmãos por ele. O ódio, o ciúme, a inveja e o orgulho cegaram os irmãos de José. Eles não conseguiam se alegrar na possibilidade de sucesso de seu irmão, principalmente porque esse sucesso os colocaria em uma posição inferior a José. São sentimentos, irmãos, que surgem no nosso coração, que às vezes surgem no coração dos nossos filhos e precisam ser trabalhados. Precisamos estarmos olhando de fato de perto os nossos filhos. Outro ponto é que os sonhos de José não eram um desejo natural de seu coração. Já viu aquele negócio que alguns falam por aí, olha, você precisa ser sonhador como José? Você precisa sonhar como José? Não é isso que o texto nos fala. Não era um desejo natural do coração de José. José não acordava dizendo, nossa, como eu gostaria de ser governador do Egito. Não era isso que acontecia, ou que aconteceu com José. Como eu gostaria de ser poderoso a ponto de meus pais e meus irmãos terem de se curvar diante de mim. Os sonhos eram um anúncio de Deus sobre aquilo que ele faria na vida de José em prol de sua família, inclusive dos irmãos que lhe causaram tanta dor. Devemos seguir o exemplo de amor, cuidado e perdão que José expressou por seus irmãos. Que mesmo diante de todo o mal que lhe fizeram, confiou na bondade de Deus, ele estendeu essa bondade, lhes estendeu essa bondade àqueles que o tentaram matar. Consegue perceber, irmãos, o comportamento de José diante de toda essa situação? Mesmo quando seus irmãos o tentaram matar e o venderam como escravo, mesmo depois, quando o encontraram novamente, ele sendo governador do Egito, ele tinha toda a autoridade, até mesmo para tirar a vida dos seus irmãos. Contudo, José não o fez. Contudo, ele expressou cuidado, amor,
e carinho aos seus irmãos. Nós precisamos trabalhar no nosso coração, amados, diante desses sentimentos que podem surgir no nosso coração. Um sentimento de ódio que poderia ter sido tratado, contudo, foi negligenciado e cresceu a ponto de levar os filhos de Jacó a tentar matar o próprio irmão e a o venderem como escravo. É possível que Jacó tenha negligenciado toda essa situação que a sua família vivia. Embora as Escrituras não nos digam que Jacó foi negligente, mas pela proporção, irmãos, porque uma coisa é eu ter um filho, digamos, dentre 12 filhos, digamos, 1 ou 2 serem mais complicados. Mas ocorreu uma situação de tentarem matar um irmão e todos os outros concordarem, apenas Rubens se manifestou contra. Contudo, não tomou nenhuma posição definitiva de dizer, olha, nós não vamos fazer isso, eu não vou deixar vocês fazerem isso. Então é possível que Jacó tenha negligenciado em relação a cuidar dos seus filhos, a ensiná-los, a instruí-los, e a tratar esse sentimento de raiva, ódio existente em suas vidas. Então devemos cuidar do nosso coração e do coração dos nossos filhos, a fim de haver saúde emocional em nossa família. Veja o que diz Hebreus 12:15. Hebreus 12:15 diz o seguinte: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então o escritor de Hebreus diz que nós devemos cuidar do nosso coração, da nossa alma, para que nenhuma raiz de amargura brote no nosso coração, e por meio disso muitos sejam contaminados. Precisamos, irmãos, estarmos atentos ao nosso coração, ao coração dos nossos filhos. Então, é nosso dever, amados, é seu dever cuidar do seu coração e do coração da sua família. É seu dever, é sua responsabilidade. Por meio das Escrituras, nós devemos levar os nossos familiares a conhecerem a condição da corrupção de seus corações e mostrar-lhes que há socorro em Cristo. Nós devemos nos empenharmos nisso, amados. Isso não é, digamos, algo que deve ou que possa ser negligenciado. O fato de nós negligenciarmos isso pode nos trazer muitas dores, assim como aconteceu com Jacó. Outro ponto é que a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. A ida de José para o Egito fazia parte da providência de Deus para a família de Jacó. Isso é inquestionável. Nós vemos isso claramente no livro de Gênesis. A ida de José para o Egito foi providência de Deus. Como o próprio José declara ao se dar a conhecer aos seus irmãos, pois diz em Gênesis 45, 5-8. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo e nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Você consegue perceber, irmãos, a percepção de José em relação a toda essa situação? José diz, olha, não foram vocês que me mandaram para cá. Foi Deus que me mandou. Agora, o que nós precisamos entender é que, embora
tudo isso seja o propósito de Deus, o plano de Deus que José fosse para o Egito, contudo, os seus irmãos eram responsáveis pela maldade de seus corações. Nós precisamos entender que eu, você, nós somos responsáveis pelos maus sentimentos dos nossos corações, pela maldade do nosso coração. Embora a ida de José para o Egito fosse plano de Deus, a atitude dos seus irmãos era maligna, como José declara, pois diz em Gênesis 50:20: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês aos seus filhos. Assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Então, mesmo diante de tudo isso, José disse: olha, é bem verdade que vocês agiram mal para comigo. A intenção de vocês era perversa. A intenção de vocês era maligna. Vocês queriam me matar, vocês me venderam como escravo. Contudo, tudo isso foi providência de Deus. Tudo isso foi Deus que fez. E nós precisamos entender, amados, é que Deus não colocou esses sentimentos nos corações dos filhos de Jacó. Eles agiram de acordo com a maldade dos seus corações. Eles agiram de acordo com a perversidade dos seus corações. José deixa claro que eles agiram perversamente, suas intenções eram malignas, mas Deus a transformou em bem. Embora Deus estivesse conduzindo todos esses fatos, como de fato governa todas as coisas, contudo, as ações pecaminosas dos irmãos de José não eram fruto da ação de Deus, mas do mal inerente de seus corações. Eles eram responsáveis pelos seus maus sentimentos. A mesma coisa, irmãos, se aplica à morte de Cristo na cruz. Pedro, lá em Atos, ele diz: olha, Jesus foi morto na cruz como Deus havia prometido e dito nas Escrituras. Vocês o mataram, vocês o crucificaram como Deus havia predeterminado. Contudo, eles agiram de acordo com o mal inerente dos seus corações. Não foi Deus que gerou o mal em seus corações. Na verdade, o homem, ele não peca odiando aquilo que faz. Pelo contrário, as Escrituras dizem que o homem peca amando aquilo que ele faz. Ele ama o pecado. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são mais. Isso é o que as Escrituras dizem acerca do homem. Isso é o que as Escrituras dizem acerca de mim e de você. Nós precisamos perceber isso. Nós precisamos entender, irmãos, isso. Sabe? Porque na maioria das vezes nós vamos cometendo ações, nós vamos tendo sentimentos que são totalmente contrários à vontade de Deus. E mesmo assim nós normalizamos isso. Nós sentimos ódio, nós sentimos raiva, inveja, nós cobiçamos. Muitas das vezes somos arrogantes. E às vezes também percebemos isso na vida dos nossos filhos, simplesmente achamos isso natural, normal. É humano. Não, meu irmão. É por causa da nossa natureza caída, é por causa do mal que habita em nós, como diz as Escrituras. E as Escrituras são claras em relação a isso. Sabe? Gênesis 6:5, se eu não me engano, a Bíblia diz que quando Deus decidiu mandar o dilúvio, a conclusão que ele teve antes é que toda a inclinação do coração do homem era amar continuamente. Sabe? Essa é a condição do homem. Sei que muitos resistem contra essa realidade, contra essa verdade. Eu não sou tão ruim assim. Às vezes nós olhamos para pessoas de fora e dizemos: olha, eu estou longe disso. Não sou tão ruim assim. Como Jesus na parábola do publicano e do fariseu. A oração do fariseu foi: Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens.
né? Não sou roubador, jejuo, digamos, 4 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto tenho, e ainda apontou, nem tão pouco sou como esse publicano. Né? Jesus disse que enquanto isso, o publicano nem sequer ousava levantar os olhos para o céu, apenas batia no peito, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um miserável pecador. Nós temos dificuldades com isso. Nós temos dificuldade de perceber isso na vida dos nossos filhos. E nós não podemos fechar os nossos olhos para essa realidade. Precisamos encarar isso e trabalharmos, porque isso é muito sério. Muito sério. Então, amados, o seu coração e seus sentimentos é sua responsabilidade. A sua família é sua responsabilidade. Os seus filhos são sua responsabilidade. Sabe? E devemos encarar isso de frente e trabalharmos nisso. Devemos sempre, por meio das Escrituras, fazermos um raio-x do nosso coração, para sabermos se há em nós algum sentimento mau. E sendo achado, buscar imediatamente em Deus o socorro e a transformação necessária. Esse é o pedido do salmista. A oração do salmista, quando diz: Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Muitas das vezes eu acho que nós tentamos fugir de fazer uma autorreflexão sobre nós mesmos, um autoexame sobre o nosso coração. E quando nós detectamos algum sentimento perverso, maligno no nosso coração, nós queremos dar legitimidade a ele, porque nós achamos que aquilo que as pessoas nos causaram, ou aquilo que as pessoas nos fizeram, é justo que nós tenhamos esse sentimento em relação a essas pessoas. E as Escrituras dizem: não, você não pode, você não deve. Como diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz que o amor não ofende e não se ofende. É isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 13. Mas na maioria das vezes nós nos ofendemos com tudo e ainda ofendemos também. E nós precisamos trabalhar isso no nosso coração. Deus, amados, Ele pode nos transformar, Ele pode transformar a vida dos nossos filhos. Ainda que tenha situações difíceis hoje na sua família, Deus pode mudar, Deus pode transformar. Mas é preciso nós trabalharmos nisso, nos empenharmos nisso. A questão é que existe um monte de coisa que a Bíblia nos alerta, que a Bíblia nos fala, e nós simplesmente naturalizamos tudo. Simplesmente normalizamos tudo, sabe? E não podemos. Não podemos. O pecado, estava falando para a irmã Adelaide, quando a gente estava vindo no caminho, que o pecado ele nos cega. Ele cega, amortece a nossa consciência. Nós pecamos hoje, nós normalizamos o pecado que nós cometemos hoje. Amanhã eu peco em uma coisa mais grave e isso vai se naturalizando para mim. A minha consciência vai ficando amortecida em relação a isso. A mesma coisa em relação aos nossos filhos. Nós vemos pequenas coisas acontecendo e dizemos: não, isso é coisa de criança. É normal. Aí amanhã ele faz outra coisa que equivale o dobro daquilo que ele fez hoje. E assim de forma progressiva, até tomar proporções grandiosas e percebermos que muitas das vezes, às vezes achamos que não há nem mais o que fazer diante dessas situações. Mas por mais difícil que seja, irmãos, nós sabemos que Deus pode mudar e transformar. Deus é poderoso, irmãos, para transformar os nossos corações e os corações dos nossos familiares, inclusive de nossas crianças. Então devemos trabalhar pela saúde emocional da nossa família. Devemos nos empenharmos nisso. Sabe? Devemos fazer isso de forma incansável.
Sabe quando Deus, por meio de Moisés, disse: olha, esses mandamentos vocês ensinarão aos seus filhos, sentado pelo caminho, andando pelo caminho, sentado na mesa. Você colocará as minhas leis, os meus mandamentos nos portais, para que os filhos a todo momento tenham contato com a minha lei, com os meus mandamentos, sabe? Mas às vezes nós estamos com os nossos filhos em casa, passamos dias e mais dias e sequer ensinamos um versículo bíblico para eles. Sequer oramos com eles. E nós esperamos que Deus faça tudo. Nós esperamos que Deus abençoe, sabe? Nós queremos que Deus transforme a vida dos nossos familiares, dos nossos filhos. Nós queremos ter uma família saudável, mas simplesmente não fazemos nada por isso. Existe uma responsabilidade minha e sua em relação a isso. E a Bíblia nos ensina acerca dela. A Bíblia nos mostra o que devemos fazer e como fazermos por meio das Escrituras. E nós precisamos atentarmos para isso, amados. Você que é casado, a instrução da sua esposa em relação a ter uma vida de oração, a leitura da palavra, é sua responsabilidade também. Sabe? Os seus filhos é sua responsabilidade. Não é responsabilidade simplesmente da igreja, sabe? Os nossos filhos estão lá atrás tendo aula com as professoras do Basic Kids. Mas isso não é o principal trabalho que deve ser feito. O principal trabalho é dentro da nossa casa. É dentro do nosso lar. É seu dever, é meu dever fazermos isso. Nós não devemos terceirizar isso, irmãos. E não podemos. É sua responsabilidade. É sua, é minha responsabilidade. Então, trabalhe nisso, sabendo que você não está sozinho. Não é a nossa força, e nós sabemos disso. Nós sabemos que quem trabalha, quem opera, quem transforma, quem muda o coração é Deus. Mas o nosso dever é buscar isso em Deus. Não é simplesmente esquecer, relaxar e fazer de conta que está tudo bem. É nosso dever. Agora, o que eu posso lhe dizer, sem sombra de dúvidas, é que há socorro no Senhor. É que Deus é poderoso para transformar o coração dos nossos filhos. É que Deus é poderoso para transformar o coração dos nossos pais, as nossas esposas, esposos. Deus é poderoso para fazer isso. E nós precisamos saber disso. E nós precisamos estarmos conscientes dessa realidade. E nos empenharmos, nos dedicarmos a isso, amados. Então não negligencie isso. E não esqueça de quem você é e de quem seus filhos são em relação à sua natureza pecaminosa. Para que não venhamos perceber nossos filhos e as pessoas que estão do nosso lado, da nossa família, tendo um monte de comportamentos que são totalmente incoerentes com as Escrituras e simplesmente acharmos que está tudo bem. Porque certamente as coisas não sairão muito boas futuramente se nós assim o fizermos. Jacó teve um dilema terrível por conta da maldade do coração dos seus filhos. Os filhos tiveram, para você ter ideia, eles tiveram a insensatez, a loucura, de matar um cordeiro, molhar a túnica de José de sangue, levar essa túnica para o seu pai e dizer: olha, pai, veja se essa túnica aqui não é a túnica de José. Certamente um bicho, uma fera, uma besta selvagem o devorou. Isso era o mal que estava no coração dos filhos de Jacó. Deixaram Jacó chorando por longos e longos dias pela morte de um filho que eles sabiam que estava vivo e que eles o venderam.
Eles foram capazes de ver o seu pai. A sua família foi lá consolar, e a Bíblia diz que ele se recusou a ser consolado por conta da dor que ele estava sentindo por causa do seu filho. Mesmo assim, os filhos deles ficaram simplesmente olhando o sofrimento que eles mesmos causaram e nada fizeram em relação a isso. Esse é o nosso coração. Por mais que você diga que não, as Escrituras dizem que esse é o seu coração e o meu coração. Que se não for a graça de Deus em nós, se não for a nova natureza que nós recebemos por meio do novo nascimento e da regeneração, nós poderemos fazer coisas piores do que os filhos de Jacó fizeram. Então, busque tratar o seu coração. Busque em Deus socorro, ajuda, transformação e restauração. Fique muito atento à vida dos seus filhos. Muito, muito atento. Se coloque de pé. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós sabemos, Senhor, que há socorro, Senhor, em Ti. Nós às vezes lutamos, Pai, em relação a reconhecermos quem nós somos, em relação à nossa natureza caída, em relação à nossa pecaminosidade, Pai. Mas não permita, Senhor, que venhamos fechar os nossos olhos, Senhor, para essa nossa realidade. Que possamos, ó Deus, e venhamos perceber, Pai, a nossa condição. Perceber o quanto o nosso coração é inclinado, Senhor, ao pecado, ao mal. E a trabalharmos dia após dia por meio das Escrituras, Senhor, buscando a transformação e a mudança que só o Senhor pode operar em nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Pai, a termos humildade e concordância, Senhor, com a Tua palavra, reconhecendo que de fato somos aquilo que a Tua palavra diz que somos, Pai. Nos ajuda, Pai. Muda, Senhor, o nosso coração, transforma, Senhor, o nosso caráter, Pai. Muda a disposição do nosso coração, Pai, para Te amarmos, para amarmos as outras pessoas, para amarmos o nosso próximo, Pai. Nos ajude a entendermos a importância, Senhor, de estarmos atentos aos nossos filhos, Pai. E zelarmos por suas vidas, cuidarmos, Senhor, de suas vidas, ó Deus Todo-Poderoso. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, a fim de que os nossos filhos, Senhor, sejam trabalhados e moldados, Senhor, pela Tua palavra. A fim de que conheçam, Senhor, a Ti, a fim de que aprendam, Senhor, a Te amar, ó Deus. A fim de que aprendam, Senhor, a lutar contra a sua natureza pecaminosa, contra os seus impulsos, Senhor, pecaminosos, Pai. E a se voltarem, Senhor, para Ti. A fim de que tenhamos uma família, Senhor, bem alicerçada, Pai. A fim de que tenhamos uma família saudável, Senhor, emocionalmente, Senhor, e em todos os sentidos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai. Nos ajuda, Senhor, a lutarmos contra a inclinação má, Senhor, do nosso coração, ó Deus. Te peço pela vida de cada irmão, cada irmã, Senhor, neste lugar. Aqueles que ainda têm dúvidas, Pai, em relação a isso. Senhor, trabalhe em seus corações, Pai. Senhor, esclareça, Senhor, as dúvidas, Pai, que essas pessoas ainda têm. A fim de reconhecerem, Senhor, a fim de reconhecermos a grande necessidade, Senhor, que temos de Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Nos ajuda, Pai. Tua palavra nos diz, Senhor, que nós devemos cuidar para que não brote nenhuma raiz de amargura no nosso coração e que por meio disso, Senhor, muitos sejam contaminados, ó Deus. Nos ajuda, Pai. Guarda, Senhor, o nosso coração. Remova, Senhor, do nosso coração todo sentimento perverso, maligno, Senhor. Toda raiva, ira, ódio, ó Deus, ciúmes, invejas, Pai. Remova isso dos nossos corações, Pai.
Remova isso do coração dos nossos filhos, Senhor. Os nossos pequeninos, ó Deus, trabalha, Senhor, em seus corações, Deus. Trabalha em seus corações. Nos ajude, Senhor, a percebermos, Pai, a necessidade dos nossos filhos, Pai, em terem os seus corações transformados e moldados, Senhor, por Ti, e a buscarmos isso incessantemente, ó Deus Todo-Poderoso. Não permita, Senhor, negligenciarmos essa necessidade que os nossos filhos têm, Senhor, em relação à sua natureza pecaminosa, Senhor. Não permita fecharmos os nossos olhos para essa realidade, ó Deus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, trabalha no nosso coração, trabalha na nossa mente, Senhor. Nos dê uma compreensão correta, adequada, Senhor, de quem nós somos, Pai, em relação ao nosso pecado, em relação à nossa condição, Senhor, em relação a quem Tu és, Senhor, a Tua santidade, a Tua pureza, ó Deus, e a buscarmos, Senhor, socorro, Senhor, em Ti. Nos ajuda. Ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo. Guarda, Senhor, os nossos corações. Guarda o coração de cada um dos nossos familiares, Senhor. Guarda o coração dos nossos filhos, Senhor. Para que não sejam, Senhor, arrastados, Senhor, pelo mal, Senhor. A fim de que não sejam consumidos, Pai, como foram os filhos de Jacó consumidos, Senhor, por sentimentos de ódio, de inveja, Senhor, de ciúme, Pai. A ponto de tentarem matar o próprio irmão e venderem o próprio irmão, Senhor, como escravo, Pai. Trabalha no coração dos nossos filhos, Senhor. Guarda-os, Senhor. Proteja-os, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, por causa da Tua bondade, Senhor. Nós Te louvamos, Pai, por causa da Tua obra grandiosa que o Senhor tem realizado nos nossos corações. Pela nova natureza que o Senhor nos deu por meio da regeneração e do novo nascimento, que nos habilita, Senhor, a lutar contra essa natureza caída, Senhor, que existe em nós, ó Deus. Nos ajude a reconhecermos isso, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Nos ajude, nos habilite, nos capacite pela Tua graça a lutarmos, Senhor, contra as inclinações malignas, Senhor, dos nossos corações, e a vencermos essas inclinações, Senhor. A combatermos, Senhor, dia por dia, Senhor, contra o pecado, Senhor, que tão de perto, Senhor, nos assedia, ó Deus Todo-Poderoso. E nos conceda graça, Senhor, para sermos vencedores, Pai, nessa batalha, nessa peleja, ó Deus Todo-Poderoso. E nós sabemos, Pai, que o seremos. Não por causa de nós, Senhor. Não por causa da nossa força. Não por causa da nossa capacidade, Senhor. Não por causa da nossa esperteza em fugir da aparência do mal ou fugir do pecado. Não, Senhor. O fato de sermos vencedores, Pai, é por causa da Tua graça em nós, Senhor. O fato de sermos vencedores, Pai, é porque o Senhor nos sustenta. O fato de sermos vencedores, Pai, é porque o Senhor nos guarda, é porque o Senhor nos protege, o Senhor nos mantém, Senhor, de pé, Senhor. Esse é o motivo pelo qual permanecemos, Pai. Assim atua, Senhor, opera na vida de cada irmão, cada irmã, Senhor, neste lugar, Senhor. Te peço, Senhor, de forma especial por todas as mães, Senhor, aqui presente, Pai, abençoa a vida das Tuas filhas, derrama sobre elas a Tua graça, Senhor. Conceda-lhes dia após dia, Senhor, sabedoria, graça, Senhor, conhecimento, Senhor, para principalmente a educarem os seus filhos, Pai, a conduzi-los, Pai, na Tua presença, ó Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, pela vida de cada mãe, pela vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, neste lugar. Abençoa, Senhor, o Teu povo. Abençoa a Tua igreja, nos abençoa, Pai. Me abençoe, sou tão necessitado de Ti como qualquer outra pessoa, Pai, neste lugar, Pai. Obrigado, Deus, por Seu cuidado, Sua provisão. Obrigado, Senhor, por Cristo, o qual venceu, Senhor, tudo aquilo que nos era contrário, Senhor. Aquele que nos deu uma nova vida, ó Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, por tão grande Salvador e por tão grande salvação, ó Deus Todo-Poderoso. Senhor, obrigado por tudo. Graças Te damos em todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo.
Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, irmão.